18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil. E você nesta sexta-feira. Karime Leão, e aí, tudo bem? E aí, sextou, Carlão. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. E vai o nosso boa noite especial pra galera que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, pelo 18 Horas News. Estamos ao vivo falando com vocês. Obrigada pela companhia. Legal, 6:01 ainda, hein? Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, sexta-feira. Crise na segurança pública. Em Manaus, de segunda para quarta-feira, foram registrados 15 assassinatos. Os números de novos casos de Covid-19 seguem aumentando no Amazonas. Nesta quinta-feira, foram registrados mais 892 novos casos e uma morte. O Amazonas está numa das últimas posições no ranking de índice de transparência e governança pública. Ora, 6:02, hein? Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite, nesta sexta-feira, hein? Hoje é 8 de julho de 2022 e você está no melhor Mix do Brasil e o programa é o 18 horas. Boa noite. 18 horas. Vamos começar o programa de hoje com a grave crise que o Amazonas enfrenta na segurança pública. Crise na segurança pública. E os números comprovam essa crise. Em apenas 3 dias, o total de 15 pessoas foram assassinadas em Manaus. Isso mesmo, de segunda para quarta-feira desta semana foram registrados oficialmente 15 homicídios aconteceram. É a prova que o governo do Amazonas está refém dos criminosos aí. Simplesmente não consegue combater a violência e o Estado segue com um dos mais violentos do país. Um índice aí, né, alarmante, cara. Absurdo, Carlão. Tá absurdo e não é fake news, tá? Os números comprovam esse abandono do governo do Estado com a segurança pública e mostram a completa incapacidade da gestão de Wilson Lima em combater os crimes aqui no Estado. Vamos lembrar o levantamento do Atlas da Violência feito pelo site G1 com informações oficiais da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado. O Amazonas registrou um aumento de 54% no número de assassinatos e se tornou o estado com a maior taxa de mortes violentas no país. Gente, isso foi de 2020 para 2021, quando nós estávamos aí com as restrições da pandemia. Enquanto que em todo o país esses números diminuíram, aqui no Amazonas a violência falou mais alto. Karime, olha só, o cenário ainda é mais grave, porque além do aumento nos números de assaltos, assassinatos e crimes violentos, os rios agora também estão completamente sem a atuação da segurança do Estado, ou seja, estão perigosíssimos. Falamos esta semana sobre o prejuízo de 20 milhões de reais das empresas de transporte fluvial de cargas aqui no Estado, empresas que trabalham no rio, utilizando o rio. No Estado aqui o problema do Estado atualmente nos rios é a pirataria. Isso está causando aí uma crise na segurança pública. Isso é consequência da crise da segurança pública. Eles, inclusive, disseram que iam decidir hoje, sexta-feira, por uma possível greve. O setor inteiro iria parar. Essa decisão ficou para a semana que vem. Semana que vem eles vão reunir e vão decidir essa paralisação desse setor tão importante. Gente, empresas do transporte fluvial do estado do Amazonas que ameaçam parar simplesmente porque não tem segurança para trabalhar. E falamos aqui sobre os assassinatos. Vamos voltar a falar sobre esses homicídios. Em maio, foi destaque aqui no 18 Horas o balanço de 21 mortes violentas durante um único fim de semana e de outros 11 assassinatos numa única madrugada. Isso durante esse ano, gente. E como resposta, o governo de Wilson Lima lançou a Operação Cidade Mais Segura, justamente depois do feriado violento da Páscoa, com registro dos 21 assassinatos. Olha só, mas os números estão aí, né, Karime, para provar que as ações do governo Wilson Lima não têm resultado, não têm dado nenhum resultado. Está complicado realmente essa situação. Não diminuiu os crimes no estado.
E mesmo anunciando investimento de 280 milhões de reais com o programa Amazonas Mais Seguro, em julho do ano passado, a única coisa que a população viu até agora foram os cavalhetes de propaganda do governo aí nas ruas. Agora, repórter Hector Silva traz mais informações para a gente aqui no 18 Horas sobre essas mortes registradas esta semana, entre segunda e quarta-feira. Nós vamos acompanhar essa reportagem, os detalhes agora com Hector Silva. Uma onda de mortes violentas foi registrada nesta semana em Manaus. Do dia 4, segunda-feira, ao dia 6, quarta-feira, o relatório do CIOPS, Centro Integrado de Operações, apontou 15 mortes na capital, sendo 10 delas por arma de fogo, 3 por arma branca, que são as facas e objetos pontiagudos, um encontro de cadáver ainda a ser esclarecido a causa da morte e outra morte por asfixia em decorrência de enforcamento. Nesta semana, inclusive, a Polícia Militar do Amazonas conseguiu fechar uma fábrica clandestina de armas caseiras no bairro Puraquequara, na zona leste de Manaus. Armas essas feitas para facções criminosas, conforme apontou a Polícia Militar. O tenente da Polícia Militar, F. Carlos, explica como as forças de segurança descobriram o local. A equipe viu as características do infrator, que estava vestido a camisa do Flamengo. Ficou mais fácil de identificar o infrator correndo para uma área de construção, que foi capturado pela equipe. Ao ser abordado, nada com ele foi encontrado, porém esse infrator foi avisar outro infrator dentro dessa área de construção, que era usada como oficina para fabricação de arma caseira. A maioria dos crimes foram registrados na zona norte de Manaus, sendo 5 deles. Outros 4 foram na zona leste e 2 foram na zona oeste. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, os números realmente são altos, hein? São absurdos. A violência não para de crescer, infelizmente. Manaus está entre as capitais com uma aí das maiores taxas de mortes violentas intencionais, superiores à média nacional. A cidade teve um aumento de 48,9% no número de mortes violentas. Isso é muito sério, hein? E é atualmente uma das 6 capitais mais violentas do país, Carimilhão. E é o quê? Isso é resultado dessa completa falta de gestão de Wilson Lima, que bate recordes de arrecadação. Vou lembrar de novo que nos primeiros meses deste ano foram quase 3 bilhões de reais a mais arrecadados do que o mesmo período do ano passado, gente. E o que a gente vê? A gente não vê investimento em segurança, mas vê investimento em outras áreas. Vamos lembrar de novo, só em publicidade, sabemos que o governo aumentou os gastos em mais de 140%. Em segurança pública, esse aumento foi de pouco mais de 7%. Bom, e as consequências, o resultado é a crise na segurança pública, que está sem investimentos. É o resultado, 2 mais 2 é 4. Resultado, não tem dinheiro, então é crise. Segurança está desabastecida, não é prioridade. Então, é falta de gestão. Manaus, por exemplo, liderou a taxa de assassinatos no Brasil com 1.670 mortes. Resultado que vai na contramão aí do restante do Brasil, que registrou uma queda de homicídios nos 2 últimos anos. Teve queda no resto do país. A repórter Nathalie Moraes conversou com um especialista em segurança pública e analisa esta situação pra gente. Nathalie Moraes. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Manaus teve uma alta de 48,9% no número de mortes violentas entre 2020 e 2021 e está entre as 6 capitais brasileiras mais violentas e que apresentaram uma alta no número de mortes violentas, que incluem crimes como homicídios, latrocínio, lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas pela polícia. Para o especialista em segurança pública e coronel da reserva da Polícia Militar do Amazonas, Walter Cruz, precisamos de ações efetivas de nossas autoridades de segurança pública, pois
Só falar do avanço das facções criminosas por aqui, sem ações efetivas, não resolvemos o problema. Essa semana foi uma das semanas mais violentas da nossa cidade. Lembrando que o nosso estado todo está acometido pela violência geral perpetrada pelas facções, né? Essa disputa de território das facções criminosas e, infelizmente, Nathalie, o que nós estamos vendo é as autoridades assistindo isso e não tomarem providência alguma. Só falar que são brigas de facções não resolve o problema. Veja que se não houver nenhum tipo de ação por parte da Secretaria, por parte dos entes que compõem a Secretaria, nós vamos ficar à mercê desses marginais. Aliás, já estamos, não é? Veja que ontem foi registrado por uma moradora de Manaus, coisa que nunca nós tínhamos visto antes, não é? Um arrastão no meio do trânsito, ali na Avenida Fidinho de Salles, que as pessoas costumam chamar de V8. Então, isso prova que realmente o sistema não está conseguindo reagir. Realmente tivemos uma semana com uma onda de mortes violentas. No total, foram 15 casos, segundo o relatório do Centro Integrado de Operações, divulgado pela Polícia Civil. Entre os casos que tiveram grande repercussão na mídia local estão a morte de uma venezuelana de 27 anos, vítima de latrocínio. Ela foi atacada a facadas dentro da própria casa, no bairro Mauazinho. Além do assassinato de um jovem de 21 anos que levou tiros a queima-roupa dentro de uma choperia no bairro Alvorada enquanto assistia a uma partida de futebol. Segundo o relatório divulgado pela Polícia Civil, foram 10 mortes por arma de fogo, 3 por arma branca, um encontro de cadáver onde pedaços de um corpo foram achados e um caso de asfixia por enforcamento. Em meio a essa onda de crimes violentos em Manaus, o especialista em segurança pública reforça que precisamos de planejamento e ações integradas entre as forças de segurança do Estado. A falta de planejamento, a falta de integração, a falta de ações de inteligência. Não é possível que nós não tenhamos, Nathalie, através de um trabalho mais dedicado da inteligência junto com os outros órgãos, as outras agências, inclusive com o Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, um retrato da violência na nossa cidade, no nosso estado. Seria, e aí eu me permita colocar, muita incompetência. Depois, com todo esse sistema, com tanto dinheiro que foi gasto, nós não conseguimos identificar as facções e saber como enfrentá-las. Se não houver realmente um trabalho em que o sistema vá até os bairros e possa realmente identificar essas facções, seus líderes e realmente enfrentá-los, o crime vai continuar sendo perpetrado da forma como está e nós vamos ver mais cadáveres em Manaus. Além das mortes violentas, o número de roubos também aumentou aqui na capital amazonense. Foram mais de 5.000 casos registrados nos últimos 2 meses, um crescimento de 15,2% no comparado com o mesmo período do ano passado. Em meio ao abandono das políticas de segurança pública no Amazonas, outro dado que também chama a atenção é o grande número de furtos, principalmente a motocicletas, que cresceu cerca de 73% no primeiro quadrimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que mostram que foram furtadas 502 motocicletas e 324 motocicletas foram roubadas. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma que intensificou as ações de policiamento aqui na capital para coibir as práticas criminosas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e tem outro detalhe, hein? Mesmo com dinheiro em caixa e com recorde de arrecadação, mais de 14 bilhões de reais, aí o governo do Amazonas não acerta os direitos trabalhistas. Ainda na área da segurança, os policiais civis do estado estavam organizando uma paralisação, Karine, você até já comentou, para sexta-feira agora, justamente para cobrar, né, do governo Wilson Lima a promessa que ele fez de acertar direitos trabalhistas, como
como a última parcela do escalonamento e a liberação das promoções que estão atrasadas, as promoções dos policiais civis, Karime. Promoções atrasadas dos policiais civis. Essa promessa o governador fez durante uma reunião com a categoria. A categoria saiu da reunião feliz da vida, ok, vamos ter nossos direitos aí acatados, mas não. Promessa que o Wilson Lima não cumpriu e mais. O governo do Amazonas entrou na justiça para impedir a greve dos policiais civis que reivindicam exatamente o acerto desses direitos trabalhistas. Ainda de acordo com a categoria, hoje os policiais civis, como peritos clínicos, por exemplo, usam os seus instrumentos pessoais para trabalhar, gente. Em alguns setores, nem computador e nem combustível para que os policiais consigam trabalhar tem. Olha aí, Karime, os policiais vão se reunir novamente para decidir o que pode fazer para ter seus direitos trabalhistas pagos pelo governo do estado. Os detalhes nós vamos conferir agora com Odineia Araújo. No serviço público, a Operação Padrão, também chamada de Operação Tartaruga ou Greve de Zelo, é realizada como forma de protesto e geralmente antecedendo greves. Nesse tipo de ação, o funcionário público exerce sua função com rigor excessivo, fazendo apenas o que determina a cartilha do serviço público, sem dar nenhum jeitinho ou utilizar equipamentos pessoais para trabalhar. É assim que os policiais civis vão trabalhar a partir de hoje, após decisão recorde da Justiça do Amazonas, favorável ao governador Wilson Lima, que impediu a greve da categoria prevista para iniciar nesta sexta-feira. A greve foi deflagrada após o governador do Amazonas se recusar a negociar com os servidores públicos e não pagar direitos trabalhistas. De acordo com o presidente em exercício do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, Renato Bessa, os servidores vão trabalhar seguindo os rigores da cartilha Cumpra-se a Lei, elaborada pelo sindicato. Nessa cartilha está escrito, as atividades dos policiais, os deveres dos policiais. E hoje, como é sabido, o policial faz o seu trabalho e faz o trabalho dos outros também, vai acumulando o trabalho dos outros. E esse movimento é justamente para que o policial faça apenas o seu trabalho, aquilo que lhe é obrigado por lei, e não está acumulando o trabalho de outras pessoas, fazendo o seu trabalho um risco. O presidente do Simpol, Renato Bessa, cita como exemplo do trabalho que os policiais faziam a mais o transporte de detentos acima do permitido. Aqui no Amazonas, por falta de investimento do governo em mão de obra, os policiais chegam a transportar até 9 presos a mais que o determinado por lei, colocando em risco suas próprias vidas. Para citar um dos procedimentos que tem na cartilha, para cada preso, for transportar um preso, são 2 policiais, Isso que a regra diz. O próprio Senasp ensinou isso nas academias, E hoje a realidade que nós vimos é, às vezes, 2 presos ou 2 policiais carregando 8, 10 presos na viatura, colocando sua própria vida em risco e inclusive a do próprio preso. O representante dos policiais civis também lamentou a falta de prioridade que a segurança do Amazonas tem para o governador Wilson Lima e seus aliados na Assembleia Legislativa do Estado. Enquanto Wilson Lima entrava na justiça para suspender a greve dos policiais civis, deflagradas porque ele se recusou a pagar direitos trabalhistas da categoria, os deputados do Amazonas aprovavam aumento de salário de 11,73% para os servidores do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Sem apoio até mesmo do Parlamento do Amazonas, os policiais civis organizam uma nova Assembleia Geral para decidirem os rumos da luta da categoria pelo pagamento atrasado da última parcela do escalonamento e a promoção dos policiais civis prometida por Wilson Lima. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha,
7h19 aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Começamos falando sobre eleições 2022 e a violência chegou nas campanhas, Cadu. Na noite desta terça-feira, um homem atirou explosivos contra pessoas que estavam participando de um ato político do candidato Lula no Rio de Janeiro. Cadu, parece que agora Lula vai andar com colete à prova de balas. Cadu, boa noite. Traz pra gente os bastidores desta história. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karine, depois do episódio de ontem, lá em Cinelândia, no Rio de Janeiro, como você disse, em que foram jogadas 2 bombas caseiras em meio ao público, a equipe de pré-campanha de Lula decidiu reforçar a segurança do ex-presidente, que passa agora a usar colete à prova de balas em eventos abertos. Lula também deu uma boa reforçada na equipe de segurança dele, que anda com ele, Ele conta com o apoio de 5 policiais federais e com seguranças armados de uma empresa privada. Nos eventos em que estão sendo agendados, de pré-campanha, Karine, a equipe de segurança passou a fazer o mesmo procedimento de chefe de Estado. Vai no local um dia antes ou horas antes para analisar os pontos de risco e avaliar se é seguro ou não realizar o evento no local agendado. A situação está nesse nível, Karine. Na próxima terça-feira, Lula vem a Brasília para cumprir uma agenda, para participar do lançamento de uma pré-candidatura petista e se reunir com empresários do comércio. A equipe de segurança já mandou reduzir a capacidade de público e também restringir o acesso de jornalistas, porque o local é muito aberto e deixa Lula vulnerável a possíveis ataques. Por quê? Porque aqui em Brasília a situação é bem complicada, viu? Ontem, o juiz que autorizou a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, Renato Borelli, no âmbito da Operação Acesso Pago da Polícia Federal, ele teve o carro atingido por sacos cheios de fezes de animais, ovos, terra, tudo ali misturado, quando ele estava a caminho da casa dele. Ou seja, não dá para dizer que está tranquilo. Ninguém descarta um ataque contra Lula aqui em Brasília. E sobre a situação lá do Rio, Karine, só para a gente fechar esse ponto aí, a assessoria do PT informou que Lula não estava no palco quando os artefatos explodiram e que um homem foi preso acusado de ser o autor das explosões. Por incrível que pareça, ele não tem registro na polícia, não tem queixa, não tem nem mandado de prisão contra ele. Já a equipe de pré-campanha de Bolsonaro também está mudando o esquema de segurança. Inclusive, a gente falou aqui no 18 Horas, Karine, que o lançamento oficial da campanha seria no dia 23, em São Paulo. A pedido do Gabinete de Segurança Institucional, o evento deve ser transferido para outra data, no dia 24, um dia depois, só que no Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanãzinho. Por quê? Segundo o governo, foram detectados riscos à segurança do presidente da República em São Paulo. E, Karine, a morte do ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, que foi baleado no meio da rua, hoje pela manhã, horário de Brasília, durante um discurso político, ajudou a inflamar ainda mais esse debate sobre segurança. Se num país onde o índice de criminalidade é baixíssimo e aparenta ter um cenário político mais estável... Alô, perdemos o contato telefônico com o jornalista Carlos Eduardo Matos. Estamos falando... voltamos, obrigada. Estamos falando sobre o assassinato que aconteceu hoje, que colocou em alerta também aqui o Brasil, não é? Exatamente. Eu estava falando o seguinte, que a morte do ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, que ele continuava tendo uma vida política, ele foi baleado no meio da rua durante um discurso político, chamou atenção aqui no Brasil. Por quê? Se lá no Japão, um país onde o índice de criminalidade é baixíssimo e aparenta ter um cenário político mais estável, digamos assim, e nessa condição matar um homem público, imagina no Brasil o que pode acontecer, seja nos dois lados, Lula, Bolsonaro, se bem que a política aqui no Brasil está bem polarizada. Karine, Carlão. Bem, Cadu, olha só, vamos falar aí sobre aquele caso do Bruno e o Dom Phillips, um caso grave, um caso sério. A novidade é que a Polícia Federal prendeu o suposto mandante aí dos assassinatos. Cadu, temos nos bastidores desse assunto?
Carlão, esse homem é conhecido como Colômbia, né? Ele já vinha sendo falado, citado pela Polícia Federal. Ele é de nacionalidade peruana, mas tem o apelido de Colômbia, né? Na verdade, ele foi preso com documentos falsos. Ele se apresentou voluntariamente na Polícia Federal de Tabatinga na tentativa de se livrar das investigações, né, onde ele é apontado como mandante do assassinato de Dom Philips de Bruno Pereira. Tentou livrar a cara dele, se apresentar voluntariamente, despistar a atenção da polícia. Só que na delegacia da PF ele apresentou 2 identidades, uma brasileira e outra colombiana, cada qual com um nome diferente. Os policiais federais desconfiaram e ele acabou sendo preso. E com essa prisão em flagrante, Carlão, a Polícia Federal ganha um pouco mais de tempo para ampliar as investigações sobre o envolvimento desse fulano aí, o Colômbia, nos 2 assassinatos. O superintendente da PF no Amazonas, o delegado Eduardo Fontes, ele disse que o Colômbia negou veementemente qualquer participação nos crimes. Por enquanto, o que a polícia sabe é que ele comprava o pirarucu, pescado ilegalmente lá das áreas indígenas, né, do tal do Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, que está preso e é suspeito de ter cometido os 2 assassinatos. Então, a polícia aí abre um leque de possibilidades para a Polícia Federal continuar seguindo as investigações, né? E pasmem, Karine e Carlão, o cara só está preso porque ele se apresentou à polícia. Ele não foi preso por meio de uma investigação, por meio de uma ação de busca da Polícia Federal. É uma oportunidade, pelo menos, para a polícia concluir essa investigação. Carlão e Karine. Cadu, bom, para finalizar, vamos voltar a falar da PEC e dos benefícios que a gente tem falado tanto, que prevê o repasse de mais de 41 bilhões de reais em programas sociais como o Auxílio Brasil. Parece que a PEC subiu no telhado, Cadu, não vai sair mais agora, não? Subiu no telhado é bom. Por enquanto não, Karine, mas tem muitas forças aí já contrárias a essa PEC, mas tem muito assunto aí para a semana que vem. Inclusive tem servidores públicos, como os auditores fiscais da Receita Federal, os servidores do Ministério Público Federal, eles estão entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC 1 devido aos impactos fiscais dessa proposta. Na avaliação dos servidores públicos, a PEC 1 pode ser boa hoje, mas ela vai se transformar em uma bomba fiscal amanhã. Ontem, Karine, como a gente adiantou aqui no 18 horas, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, teve muita dificuldade para ter o quórum suficiente para as 2 votações. Por quê? Votar uma PEC necessita de maioria absoluta, ou seja, 381 parlamentares votando sim. Não basta ter 381 parlamentares presentes. Tem que estar todo mundo, todo o quórum tem que estar cheio e 381 tem que votar ali sim, ou seja, maioria absoluta. E aí não adiantou. A Câmara foi estrategicamente esvaziada, o governo perdeu, a Câmara perdeu, principalmente o presidente Arthur Lira, né? E por isso a votação vai ficar para terça-feira, tempo suficiente para tentar renegociar, tentar reposicionar os acordos políticos entre o governo e a oposição. Mas, por enquanto, não há um consenso nessa proposta, Karine, porque, embora a distribuição de 41 bilhões de reais tenha um objetivo nobre de socorrer milhões de famílias pobres que estão passando por necessidades nesse momento, a gente falou sobre isso também, né? A questão da pobreza, da miséria e da fome, há também um componente político muito forte. A PEC 1 é a bala de prata que vai projetar a campanha do presidente Jair Bolsonaro rumo à reeleição e que essa PEC 1 pode gerar uma reação melhor ainda nas pesquisas em favor do presidente Bolsonaro. Ou seja, o governo vai abrir a gaveta, colocar em jogo o orçamento público federal e tentar virar o jogo eleitoral meio que no tudo ou nada. Então vamos aguardar e acompanhar essa queda de braço, porque tem muito assunto até o fechamento das atividades legislativas. No dia 18, a Câmara entra de férias, entra de recesso e depois começa a campanha. Por isso a pressa do governo e do presidente Arthur Lira em votar e aprovar nos 2 turnos essa PEC, a PEC 1, a PEC das benesses. Agora, Karine, mudando de assunto, já finalizando a minha participação, antes da gente encerrar,
Sim. A equipe jurídica do Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou com uma ação contra o decreto do presidente Bolsonaro, que foi editado ontem no Diário Oficial da União, que obriga os postos de combustíveis a publicar o preço antigo da gasolina no efeito de comparar, fazer com que o motorista possa comparar o preço de antes e o preço de hoje. Não sei se você já demos essa informação, foi publicado ontem esse decreto, inclusive está mobilizando, dividindo os empresários do setor de combustíveis, porque muita gente não quer se expor a esse ponto político, né? Isso daí é um fato político, o presidente quer usar a questão da redução do preço dos combustíveis como fator político e mostrar na cara ali do motorista, olha, o preço diminuiu de tanto para tanto. Ele quer ter um efeito real um efeito político real dessa redução do preço do combustível. Para o PT, essa medida do governo federal caracteriza um crime eleitoral. Então vamos ver também, é outro assunto para acompanhar, inclusive tem parlamentares entrando com projetos de decreto legislativo tentando sustar esse decreto presidencial por ser considerado inconstitucional. Volto com vocês, Karine e Carlão. Beleza. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Final de semana, Cadu. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Agora são 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, daqui a pouquinho, 18 horas, você confere. Levantamento coloca o Amazonas numa das últimas colocações no ranking de Índice de Transparência e Governança Pública. Esses detalhes aí você vai saber daqui a pouquinho, no 18 horas. 18 horas. 6h31 e nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta sexta-feira, hein? Hoje é sexta-feira, Karine. Tempo e temperatura. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 77%. Mix. Olha só, os números aí de novos casos de Covid-19 seguem aumentando no Amazonas. Nesta quinta-feira foram registrados 892 novos casos, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde. O boletim também informou uma morte, Karine. Exato, Carlão. E até o momento, o estado do Amazonas não enviou o balanço do boletim de hoje, sexta-feira. Bom, toda essa explosão do número de casos também trouxe um aumento pela vacinação. Nas últimas horas, mais de 18 mil doses foram aplicadas. Em Manaus, mais 1,5 milhão de pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. Esse é o dado alarmante. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. O Amazonas, nas últimas semanas, vem registrando um aumento sucessivo no número de casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 892 novos casos de coronavírus, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Uma nova morte também foi confirmada por critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Com novos registros, o Estado contabiliza 588.939 casos da doença. O número de mortes desde o início da pandemia chegou a 14.180. Dos 892 novos casos de Covid, 400 foram diagnosticados no interior do estado e os outros 492 casos são aqui da nossa capital, Manaus. Em todo o Amazonas, há 89 pessoas internadas com a doença. A subsecretária de Gestão da Saúde de Manaus, Aldenise Araújo, reforçou a importância da vacinação para quebrar a cadeia de transmissão da doença. Tem como objetivo principal ampliar a cobertura vacinal para que possamos travar a disseminação e o número de casos novos de Covid-19. Então venha, faça a vacina, é a única estratégia para reduzir o número de óbitos, reduzir a gravidade do quadro clínico e, acima de tudo, com ela estamos quebrando a cadeia de transmissibilidade da Covid-19 na população manauara. No primeiro dia de mega ação de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus registrou movimento intenso nos 85 postos de atendimento. Em um balanço parcial da Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 18 mil
mil pessoas haviam sido vacinadas. Apesar de Manaus estar próximo de 80% da população com mais de 5 anos de idade, com o esquema inicial das 2 doses de mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes, adultos e idosos estão com uma falta com uma ou mais doses da vacina. O maior número de atraso é em relação à terceira dose, ou seja, a primeira dose de reforço, que não foi procurada por mais de 700 mil pessoas aptas a avançarem na imunização. Para o aumento recente da média móvel de casos da doença aqui em Manaus, que chegou agora a mais de 400 casos por dia, a vacinação é a principal medida para reduzir a vulnerabilidade do coronavírus em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, escuta esse dado aí. O Amazonas ficou num dos últimos lugares do Brasil no ranking de transparência em 2022. O governo do Amazonas alcançou apenas 56,1 pontos e ficou no 21º lugar no ranking e teve o desempenho considerado regular no índice de transparência e governança pública. Foram avaliados os 26 estados e também o Distrito Federal. E é terrível, Carlão, porque o estado do Amazonas cumpriu apenas a menor parte dos requisitos exigidos das normas consideradas essenciais para a promoção da integridade e da transparência. Segundo o levantamento, o Amazonas pode melhorar o seu desempenho publicando dados detalhados de índices como emendas parlamentares estaduais, obras públicas, incentivos fiscais, concessão de crédito e financiamentos, notas fiscais eletrônicas e registros de empresas. Karime, olha só, nem mesmo as agendas das autoridades do Amazonas estão sendo publicadas, olha só, complicado, né? Então a repórter Odinera hoje tem os detalhes aí pra gente sobre esse levantamento. Nós vamos acompanhar agora. Odinera hoje. O Amazonas alcançou apenas 56,1 pontos no ranking de transparência e obteve um desempenho considerado regular no Índice de Transparência e Governança Pública da Transparência Internacional Brasil. A organização avaliou como está a transparência de informações de interesse público dos 26 estados e do Distrito Federal, e o Amazonas ficou com a posição de número 21. Essa colocação, de acordo com a professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, que também integra o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, revela o descaso na prestação de contas com dinheiro público. A transparência em relação aos indicadores é um dever do setor público e precisa estar disponível para a sociedade. O estado do Amazonas está ocupando a posição de número 21 no Índice de Transparência da Governança Pública. Ou seja, ele está aí entre os últimos colocados. E o que isso traz para nós como reflexão? Nós estamos tratando de um estado extremamente importante para a região norte do Brasil. O estado do Amazonas, ele é responsável por 15% do PIB da região norte. Ou seja, ele tem uma receita muito elevada, né? E nós precisamos saber para onde é que esse recurso público está sendo direcionado. O objetivo do Índice de Transparência é justamente oferecer um instrumento para que a sociedade, a imprensa e os próprios órgãos de controle saibam onde estão sendo investidos o dinheiro público, além de permitir outras informações da gestão pública para que se possa monitorar as ações do poder público na promoção da transparência, participação social e no combate à corrupção. Quanto à posição ocupada pelo Amazonas, de acordo com o Índice da Transparência, o governo do estado cumpriu apenas parte dos requisitos exigidos pela avaliação e, por isso, só atingiu um desempenho regular. O Amazonas apresenta somente a minoria das normas consideradas essenciais para a promoção da integridade e transparência. E sem essas informações, de acordo com a integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Michele Aracati, não dá para saber se os recursos públicos estão sendo bem usados. Sem que a gente tenha a possibilidade de analisar esses indicadores, eu não tenho como observar se eles estão sendo bem implementados pelo gestor público ou não. Por que eu
falo sobre isso? Porque foi por esse motivo que o Amazonas ficou nas últimas posições, por não apresentar esses indicadores. Para melhorar o seu desempenho, o Amazonas precisa publicar dados detalhados sobre emendas parlamentares estaduais, obras públicas, incentivos fiscais, concessões de crédito e financiamentos, além também de publicar notas fiscais eletrônicas, registros públicos de empresas e as agendas das autoridades estaduais. A professora da UFAM, Michele Aracati, lembrou ainda que praticamente o último lugar no ranking da transparência pública também é resultado da falta de enfrentamento de problemas básicos por parte do governo do estado, como desemprego, fome e principalmente violência. Nós vimos recentemente notícias de que o Amazonas ficou no topo do ranking nacional em termos de violência. Então isso é muito ruim. Cabe também uma reflexão em relação à necessidade da sociedade saber como é que funciona esse aspecto entre a arrecadação, que é a receita do setor público, os gastos públicos e como é que isso reflete em relação aos indicadores sociais e econômicos. O Índice da Transparência informa ainda que o Amazonas também pode promover mais políticas participativas, envolver os cidadãos na tomada de decisão e implementar conselhos participativos. O governo do estado não se posicionou sobre esse índice. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o deputado estadual Dermilson Chagas cobrou do governo do Amazonas uma promessa feita pelo governador Wilson Lima em março do ano de 2020. A de que nenhum morador do Monte Oreb que foi desocupado ficaria desamparado. Pois é, Carlão, e parece que nada aconteceu, não rolou, tá? Não rolou nada. Esta semana, uma comissão de ex-moradores foi até a Assembleia Legislativa para falar que nenhuma família recebeu nada do que foi prometido pelo governo do Amazonas. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes do assunto pra gente. Nós vamos pagar um valor de R$600 para essas famílias até que se encontre uma solução definitiva de moradia para essa família. Seja a doação de um lote através de estudos se essa família tem ou não condição de fazer a construção de uma casa, seja através da entrega de um apartamento ou outra solução em consenso entre o governo do estado e essa família. As palavras de Wilson Lima no dia 2 de março de 2020 foram claras. Nenhum morador da comunidade Monte Oreb iria ficar desamparada. Mais de 2 anos após o episódio, alguns moradores que não quiseram se identificar foram até a Assembleia Legislativa contar como está a situação das famílias. Bom, a gente foi uma defensoria pública, a gente fez o nosso cadastro pelo Telegram que solicitaram. Eles deram uma certidão. Com essa certidão, eles falaram que eles iam mandar para a SUAB. Eles mandaram para a SUAB, sim. A gente fomos para a SUAB, cobrar da SUAB, e a SUAB não tem uma resposta para nós definitiva. Toda vez que a gente vai lá na SUAB, eles falam que a gente está em sorteio para os futuros empreendimentos do governo, que não tem verba, não tem dinheiro para construir apartamento, que eles falam. Então, a gente tá cobrando, a gente quer uma resposta do governador. Quando teve a reintegração de posse, muitos estavam trabalhando, muitos tinham ido pegar seus filhos na escola e quando retornaram já não puderam entrar, porque fizeram uma barricada, a polícia, e não teve acesso mais. Quem estava dentro não saiu, quem estava fora não entrava. E aí não conseguiram, porque os assistentes sociais já estavam lá dentro fazendo o cadastro, né? E muitos não tiveram acesso a eles. De acordo com o deputado estadual Dermilson Chagas, o governo do Amazonas anunciou que o programa seria implementado a partir da retirada dos habitantes do Monte Oreb. A fase inicial seria o pagamento de auxílio aluguel, seguida do pagamento de uma bolsa moradia para famílias com renda mínima e, posteriormente, seriam ofertados lotes, casas ou apartamentos populares. Mas como você ouvinte acabou de ouvir, através do depoimento de alguns ex-moradores, há famílias que não estão recebendo o auxílio. Isso porque eles não estavam no momento da ação de reintegração de posse. O parlamentar destaca ainda que nenhum plano de moradia foi executado até o momento. Olha só, vamos lembrar 2019, lá no Monte Oreb.
O governador desapropriou as pessoas dizendo que ia dar moradia. Até hoje não construiu uma casa. Paga o auxílio moradia até hoje. Nada contra, mas a falta de providência de um governo que tem um cofre abarrotado de dinheiro, me dê paciência. O governador já era para ter tomado providência em relação à moradia nesse estado do Amazonas. Não falta terreno, deputado. Tanto é que nós denunciamos aqui, Vossa Excelência falou, eu trouxe a relação de terrenos para desapropriar no valor de 300 milhões de reais, deputado Álvaro. Terrenos esses que já estão muito deles invadidos e que o governo não tem projeto, que o governo não tem obra, que o governo não fala para que realmente quer aquela área. Mas 300 milhões em desapropriação numa época eleitoral, uma pressa. Me diz o seguinte, qual é o conjunto habitacional que ele vai fazer? Onde é que está o programa? Onde é que está o projeto? Dinheiro o governador tem muito, mas precisa dizer para o povo do Amazonas que ele vai investir. Aonde vai ser? Quando vai ser? Porque estamos já no final do governo dele. A reportagem do 18 Horas procurou a assessoria da SUAB, a Superintendência de Habitação do Governo do Amazonas. Mas até o fechamento desta reportagem, eles não responderam os nossos questionamentos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, 6 horas e 45 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, o vereador Rodrigo Guedes anunciou que mais de 50 ônibus da empresa Açaí, que deveriam estar circulando na frota da cidade, na verdade estão parados e devem ir a leilão. Artemisa, esses ônibus foram substituídos aí para sair de linha? Como é que está essa situação? Boa noite. Segundo o vereador Rodrigo Guedes, não. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Os ônibus da empresa Açaí são de 2013 e 2012 e ainda estão no prazo para circularem, né? Segundo a antiga lei, que dizia que teria um prazo de até 10 anos para a circulação desses ônibus. E agora, com a nova lei, que foi aprovada recentemente na Câmara Municipal de Manaus, projeto, inclusive, do Executivo Municipal, os ônibus podem até circular acima de 10 anos. A empresa Açaí parou de operar, mas, segundo nota da Prefeitura, na época, parte da frota teria sido incorporada à Aviação São Pedro. Inclusive, afirmou que os ônibus seriam deslocados para outras linhas, sem reduzir a frota. Bom, a população, então, não seria prejudicada, né, Karine? Só que, segundo o vereador, os 65 ônibus foram a leilão e agora 52 estão numa garagem que foi descoberta pelo vereador Rodrigo Guedes, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Se você estiver pelo Instagram e pelo YouTube do 18 Horas, vai poder, então, acompanhar o vídeo do vereador Rodrigo Guedes durante a descoberta dessa garagem onde os ônibus estão parados. Vamos acompanhar, então. Esses ônibus eram de linha, né? Era. Tinha ônibus bom aqui. Não, tinha, não tem. Tem. Ônibus bom não, ônibus 2013, que ainda opera por lei, até 2023 por lei. Sim, tá dentro ainda do prazo. Mas os ônibus estão hoje todos aqui dentro, que está aqui dentro. Sim. É só você funcionar. A Prefeitura de Manaus informou que esses ônibus estão circulando normalmente, como vocês podem ver nessa nota aqui. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes do Partido Republicanos e o Executivo Municipal não informou que esses ônibus sairiam de circulação e nem foram substituídos, né? Para o vereador Rodrigo, falta transparência da Prefeitura, como temos visto também em outras situações. Bom, outro detalhe é que o cálculo da tarifa e do subsídio pago, que é feito com base na quantidade de ônibus circulando, né? Em nenhum momento, nem a tarifa nem o subsídio
foram reduzidos, né, com mais de 60 ônibus aí a menos, né, parados, sem circulação. Bom, o articulista político Braia Douzani comentou o assunto e lembrou, né, da CPI do transporte da Câmara Municipal de Manaus, que até agora só tem 6 assinaturas. E, mais uma vez, os vereadores se negam a fiscalizar a Prefeitura de Manaus. Vamos acompanhar, então. Isso aqui é, no mínimo, um escândalo moral, porque nós temos aqui o poder público aparentemente mentindo para a população. Por outro lado, é necessário lembrar que existe um requerimento de CPI na Câmara Municipal de Manaus, onde existe, inclusive, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que tem apenas 6 assinaturas. Ou seja, mais uma vez, os vereadores se recusam a investigar o prefeito. Enquanto isso, o seu João e a dona Maria estão numa parada, nesse momento, apodrecendo, no sol, no calor, na chuva, esperando um ônibus que todo mundo sabe, o prefeito sabe que não vai chegar, porque esse ônibus, inclusive, já foi vendido. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani. Bom, até agora, como nós já dissemos, somente 6 assinaturas. A Câmara, que deveria fiscalizar então a Prefeitura, né, não está fiscalizando e continua fingindo que nada está acontecendo, né? Enquanto isso, quem sofre é a população nas paradas de ônibus. Bom, solicitei nota do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e, segundo a assessoria, essa nota será enviada o mais breve possível. Mas, até agora, nós não recebemos nenhuma resposta. Karime Carlão. Artemis, olha só, o vereador Amon Mandel anunciou hoje que vai intensificar as fiscalizações das ruas asfaltadas em Manaus. Esse anúncio foi feito depois da Prefeitura e Governo do Estado anunciarem um total aí de 100 mil ruas asfaltadas pelo programa Asfalta Manaus. Tem detalhes aí sobre esse assunto, Artemisa? 100 mil não, 1000 ruas, Carlão. Bom, nós comentamos aqui no 18 Horas essa semana sobre a divulgação, né, a publicidade da Prefeitura e também do Governo do Estado, que tem divulgado aí, né, o asfalto em 1000 ruas na capital amazonense pelo programa Asfalta Manaus. Mas a lista divulgada, né, pelo deputado Wilker Barreto, ele recebeu uma lista do Governo do Estado do Amazonas que consta somente 803 ruas asfaltadas. Nós falamos disso também. Uma defasagem aí de 20%. Bom, hoje o vereador Amon Mandel, do Cidadania, anunciou, como você mesmo disse, que vai intensificar as ações de fiscalização. Segundo, né, a Prefeitura de Manaus, bom, que essas 1000 ruas foram asfaltadas. Bom, o vereador denunciou ainda que algumas delas receberam apenas tapa-buracos, ou seja, não foram totalmente recapeadas, né? Amon ainda disse que está catalogando os locais com a equipe dele. Vamos acompanhar a fala do vereador, que também essa semana falou na tribuna da Câmara Municipal que vem sofrendo ameaças em relação ao dossiê do transporte público, né? Nós voltamos então ao assunto do transporte na capital amazonense e, segundo ele vem recebendo ameaças, né, em relação a esse dossiê, que mostrou aí várias denúncias com várias irregularidades. Vamos acompanhar então. Hoje eu venho aqui para trazer a verdade sobre o que acontece contra quem ousa falar sobre o transporte coletivo na cidade de Manaus, sobre quem ousa cumprir os deveres como parlamentar e como cidadão, levando as denúncias mais graves existentes e recebidas à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Você está ouvindo 18 Horas. Acompanhamos então o vereador Amon Mandel. Bom, ele afirmou ainda que pediu providências sobre essas intimidações e que nada foi feito. Vamos continuar então acompanhando mais uma vez a fala do vereador Amon Mandel. Pedi que cada parlamentar ajudasse a cobrar
os órgãos de controle, as forças policiais, a Prefeitura de Manaus, o governo do estado, todas as instituições, inclusive a Câmara Municipal, através da coordenadoria parlamentar, para que providências fossem tomadas quanto às intimidações, quanto ao descumprimento de direitos humanos a mim direcionados desde o primeiro momento em que cobrei providências e denunciei o desvio dos apartamentos populares destinados pela Prefeitura. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então aí mais uma denúncia então do vereador Amon Mandel, do Partido Cidadania. Karine Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Bom fim de semana. Fim de semana. Para vocês também. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos acompanhar aí a previsão do tempo, né? Tempo e temperatura para esse final de semana, né, Karime Leão? Exato. Sábado e domingo, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva tarde à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 79%. Já no domingo, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 32 graus. A previsão também é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Olha só, o Ministério Público do Amazonas consegue anular na Justiça a prova do concurso da Secretaria de Fazenda do Estado. Vamos acompanhar os detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. A decisão judicial em segunda instância que suspendeu os efeitos da publicação do resultado da prova 1 para o cargo de auditor de finanças e controle do Tesouro Estadual do concurso da Secretaria de Fazenda do Amazonas foi proferida pelo desembargador Paulo César Caminha e Lima, da Primeira Câmara Cível, no dia 24 de junho. A decisão foi tomada em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos e Cidadania no dia 19 de maio, após o recebimento de denúncia de irregularidades na prova 1 do concurso da Cefaz. A prova foi aplicada na manhã do dia 8 de maio e, contrariando o edital, trouxe 10 questões de raciocínio lógico ao invés de 10 questões de administração pública. A Fundação Getúlio Vargas comunicou a anulação das questões no dia seguinte, dia 9 de maio. O Ministério Público argumentou na ação que, além da violação ao conteúdo previsto no edital do concurso, a anulação das questões e a atribuição genérica da pontuação correspondente feriu também o princípio da igualdade pela insegurança e instabilidade gerada em meio aos candidatos submetidos à prova. Enquanto alguns investiram tempo tentando resolver as questões indevidamente incluídas no exame, outros estrategicamente deixaram de fazê-las, ganhando assim tempo privilegiado para a resolução das demais questões. O 18 Horas tentou ouvir o Ministério Público sobre a decisão da Justiça favorável ao órgão, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Já a Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado, informou por meio de nota que ainda não foi notificada e aguardará orientações da Procuradoria-Geral do Estado sobre esse caso. O governo do Estado e a Fundação Getúlio Vargas têm de 15 a 30 dias úteis para manifestações. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. Sexta-feira, o dólar fechou em queda de 1,44%, cotado a R$ 5,26. O euro fechou em baixa de 1,31% a R$ 5,36. O Bitcoin fechou em queda de 0,15% aos R$ 115.886. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o dia em queda, registrando menos 0,44%.
e conseguiu bater pelo menos novamente a marca dos 100 mil pontos. Encerrou aos 100.288 pontos. Agora, Carlão, a gente sabe que estamos aí no meio de uma crise, inflação sempre muito alta, poder aquisitivo das pessoas aí, a gente perdendo poder aquisitivo. E no meio de crises, algumas pessoas conseguem ser criativas, conseguem inventar meios de ajudar os outros até. Karine. Nesse cenário de desemprego aqui do Amazonas, que chegou a 13%, maior até do que a média nacional, que foi de 11%, um desses criativos criou um projeto delivery de currículos. Bacana, né, Karine? E o projeto liga desempregados às empresas aqui de Manaus. E quem explica pra gente é a repórter Nathalie Moraes. A taxa de desemprego chegou a 13% no Amazonas no primeiro trimestre deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com esse cenário, um autônomo de Manaus criou o projeto Delivery de Currículos, que liga desempregados a empresas de Manaus. Eque Cachoeira, criador do projeto, conta que já sentiu na pele as dificuldades para encontrar uma vaga de emprego e resolveu usar o projeto para coletar currículos da vizinhança. Ele disponibiliza um telefone em que recebe as demandas. Depois, o filho e a esposa fazem o processo de cadastro e impressão. Por fim, é que faz as entregas para as empresas. Eu sou mais a parte da rua. Eu recolho os currículos e entrego. E também respondo pelo WhatsApp, né? As mensagens. E eu, meu filho e minha esposa trabalham na parte de separação e parte de imprimir os currículos. Olha, a gente está chegando entre 1.000 e 1.500 pessoas diariamente. Aqui no Amazonas, os dados mais atualizados do IBGE também mostram que nos 3 primeiros meses deste ano, a taxa de desemprego ficou acima da média nacional, que é de 11,1%. Apesar do índice, a média ainda é considerável estável. Na busca por uma vaga, o importante é ter persistência, segundo o Eque. A mensagem que eu digo para você que está desempregado nesse momento: não desista dos seus sonhos. Se você quer um trabalho, você vai conseguir. Coloque Deus na frente, que tudo vai dar certo. O contato para o delivery de currículos pode ser feito pelo telefone 92-992-17-7651. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 horas em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus teve uma das semanas mais violentas dos últimos anos. Foram quase 20 crimes violentos praticados com arma de fogo e de perfuração. Houve arrastões contra motoristas que enfrentavam engarrafamentos do trânsito da cidade. No interior, os rios estão dominados pelos chamados piratas. Os números que colocam o Amazonas e Manaus no ranking de piores em segurança já são conhecidos de todos. Estão estampados no noticiário. O que não se sabe nem se tem notícia é se o governo do estado está tomando alguma medida. Por enquanto, o governo mantém silêncio, enquanto a população grita exigindo ação efetiva contra o aumento dos crimes e da violência. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana até segunda. Você ouviu 18 horas.